Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um tema bem polêmico, acidentes com crianças nas escolas, negligência ou fatalidade. E para isso recebo duas pessoas ilustres, o Dr. Haroldo Lopes, que é psicólogo, escritor e radialista formado pela Unisa, e a professora Denise Canal, professora do curso de Sistemas da Informação na Unisa, mestre pela Faculdade de Medicina em Saúde Materno-Infantil e coordenadora do projeto Promoção de Saúde na Escola. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, doutor Haroldo. Olha, sou eu que agradeço, Rosângela, Denise também, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, porque aqui é a minha casa. Eu me formei na antiga faculdade, lá no campus, lá na região de Interlagos, Rio Bonito, e fico orgulhoso de estar aqui com todos vocês, participando, dividindo esse momento muito, mas muito especial mesmo para mim. Que bom. Me sinto honrado e me sinto também perfeitamente em casa. Obrigado. Que bom. Obrigada também, professora Denise. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês e a oportunidade de falar também com o Dr. Haroldo sobre educação, saúde dentro da escola. Obrigada. Para começar, doutor Haroldo, a mídia tem falado muito sobre acidentes envolvendo crianças no âmbito escolar. Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, eu acho que primeiro, nós não podemos responsabilizar a janela pela paisagem. Eu acho que aquilo que a mídia coloca porque o que está acontecendo é o reflexo da nossa sociedade. E a verdade é que, infelizmente, os fatos mostram que acidentes ocorrem, né, não resta a menor dúvida, e ocorrem muitas vezes por falha do adulto e também porque a criança ela é criança, né? Ela é um impulso, ela é a fantasia, ela é a vida e não tem a autocrítica, né? Para saber aquilo que é ou não perigoso. Mas eu até que atribuiria um pouquinho mais a nós adultos, a responsabilidade de estarmos um pouco mais atentos, né? E principalmente copiarmos, vamos dizer assim, entre aspas, aquilo que deu certo em outros países, aquilo que a gente percebe que ajuda na formação e na informação das nossas crianças. E no Brasil há muitos acidentes envolvendo crianças ou são casos isolados? Bom, eu encaro a sua pergunta da forma assim, acidente para mim, eu não colocaria apenas naquele acidente que, vamos dizer assim, sangra ou que machuca. Eu também colocaria o acidente, digamos assim, afetivo, emocional, social, né? Tudo aquilo que possa causar um tipo de dor. Então, não é com muita satisfação que eu digo isso, porque eu também sou educador, mas nós temos, na minha opinião, um problema ainda muito sério em termos de educação no país. Né? Quando soubemos aí dos últimos levantamentos internacionais e que nós temos aí uma das escolas mais sofríveis do mundo, isso significa que alguma coisa está errado, muito embora nós tenhamos um percentual, vamos dizer assim, do produto interno bruto satisfatório, que muitos países de primeiro mundo têm esse mesmo percentual voltado para a educação. Porém, alguma coisa está errada, alguma coisa não está operando muito bem para que não tenhamos uma resposta satisfatória para o percentual que é recolhido do PIB para a educação. E professora Denise, como deve ser a formação do educador para cuidar dessas crianças nas escolas, nas creches? Vamos lá, eu vou falar assim a respeito da educação, da formação, mas antes o doutor Haroldo disse que acidente, né, vamos colocar aí como agravo também à saúde, o professor disse biológico, psicológico, social.
que é o biopsicossocial. Muitas vezes, professor Haroldo, doutor Haroldo, cuidar de uma criança, maltratá-la fisicamente, nós estamos olhando o físico. E quando o pai chama uma criança, né, olha, você é burro, você não sabe, isso é um tipo de agravo à saúde mental. Expor essa criança também, Rosângela, a qualquer tipo de agravo na sociedade, então, onde... expor a criança a tipos de violências sociais, né? A criança, o professor pode falar muito melhor do que eu, como psicólogo, ela tem uma mente muito pura, ela é uma esponja e ela absorve todo esse tipo de violência biológica, psicológica e social. Mas, o senhor também disse do Brasil, nós estamos perdendo, eu não sei se felizmente ou infelizmente, por um lado, né? Infelizmente, por outro, felizmente, atrás de nós só a Tunísia. Né? Nós estamos ocupando aí no ranking mundial um dos piores locais, uma das piores localizações no mundo em educação. E aí você me pergunta como deveria ser a formação do educador. E eu te respondo como pedagoga, Rosângela. Seria interessante que na faculdade, no curso de pedagogia em nível nacional, assim como na Europa, como nos Estados Unidos, os professores fossem preparados durante a graduação para tratar também o aspecto saúde. Haja visto que a criança ela passa a maior parte do tempo no âmbito escolar. Principalmente no Brasil, que a mãe sai cedo, o pai sai cedo, precisa trabalhar. E retornam à tarde, onde essa criança fica na escola. E a gente deixa a criança na escola e diz, estou pensando no futuro do meu filho. Mas será que essa criança vai ser bem cuidada? Eu acho que há necessidade de se voltar a questionar como um todo o ensino no Brasil. E tem como fazer um comparativo da formação do educador no Brasil, Europa, Estados Unidos? Ou... é bem diferente. Eu diria o seguinte, que em muitos países, você pega a Nova Zelândia, o Canadá, até mesmo na Europa, eu acho que eles têm um princípio assim que me parece assim muito justo, muito honesto, que eles têm a finalidade de informar e formar uma pessoa, entendeu? E aqui... só para que você que está nos acompanhando tenha uma ideia, pelo menos um professor por dia é agredido na rede pública. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos, eu acho que, informando e esquecendo de formar essas crianças, né? Vamos dizer assim, eu me preparo para dar aula de matemática e eu só vou dar aula de matemática ou só aula de biologia. Não, eu tenho que aproveitar todo momento para preparar essa criança para o mundo, né? Porque para mim a sala de aula é uma fatia da sociedade, entendeu? É a própria sociedade, né, professora? A gente fala a sociedade está lá fora, não. A sociedade somos nós. E em casos de vitimização recentes das crianças na escola? Eu gostaria que vocês me explicassem, não sei qual dos dois, o que é a vitimização. Olha, eu posso começar falando, o doutor Haroldo falou há pouco no programa dele, nós assistimos, eu posso falar de alguns casos que aconteceram em Limeira, interior de São Paulo, a 2 horas de São Paulo. Uma criança foi entregue na creche e aí é o que nós costumamos falar. Qual é a função do pedagogo? Primeiro, o pedagogo ele sai com formação para cuidar de crianças de 0 a 11 anos. Então, é babá? Não, é pedagogo, educação infantil é fundamental. Amamentou a criança, Haroldo, e colocou a criança no berço. A criança não arrotou, ou seja, quando voltou o leitinho, a criança morreu engasgada, 7 meses. Aqui em São Paulo nós tivemos um caso recente, foi este ano, foi no final do ano passado. Uma professora também da educação infantil colocou um bebezinho para dar banho e a água estava a 40 graus. Essa criança teve queimadura de 2º grau. Então, quer dizer, qual é a formação? Outra pergunta que eu acho que me preocupa muito enquanto pedagoga é, você deixa uma criança engasga, porque isso é muito comum na educação infantil. Qual procedimento deverá ser adotado? E algumas pesquisas que eu tenho feito aí, aqui no Brasil e fora, aqui em São Paulo e fora de São Paulo, em algumas instituições, as pessoas não sabem qual é o procedimento. Uma das perguntas era, em caso de crianças menores de 2 anos, sofrerem algum tipo de obstrução, qual o procedimento deverá ser adotado? Então, o procedimento é, coloca a criança no antebraço, bate nas costas e espelha o objeto ou o alimento, enfim. A grande maioria respondeu, fazer respiração boca a boca. Nossa. Ou tentar desobstruir com as mãos.
né? Quer dizer, o pincelamento, você tira com os dedos. E isso, a busca cega, em último caso, quando nada, a criança está inconsciente. Então, é uma porcentagem muito grande que coloca em risco a vida das crianças. O senhor falou em alguns dos seus programas, recentemente, daquela criança que foi vítima na escola, que alegaram que ela bateu na outra criancinha e apareceu com a boca, com algumas escoriações. E acham, né, que é o professor ou que é a direção da escola, porque uma criança pequena não teria força para agredir tanto a outra. Sim, isso exatamente, é bem lembrado, é verdade. Como essas crianças podem ser ajudadas? Você vai me responder depois do intervalo. Ok. Nós estamos conversando sobre acidentes com crianças nas escolas, negligência ou fatalidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura. Costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercings. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. O segundo Fórum do Ensino Superior sobre os desafios para o ensino de História e Cultura Africana e Indígena, numa parceria entre o Mackenzie e o Unisa. Esse fórum ele tem uma especificidade que é exatamente a de discutir, de enaltecer a importância. Nós temos uma série de alunos da Unisa, da Palmares, entre outras universidades, apresentando seus trabalhos. Então, o que eu acho mais bacana nisso tudo é a sensibilidade dos nossos alunos estarem aqui, que realmente é com a educação que se transforma. O Fórum buscou enfrentar as dificuldades dos educadores quanto à formação para o ensino de história africana e afro-brasileira e indígena, visando a aplicação das leis 10.639/03 e 11.645/08. Uma contribuição muito importante para aprofundamento, para conhecimento e também para estabelecimento de metodologias e de formas inovadoras no sentido de se desenvolver e aprimorar, não é? A produção, seja de material didático, seja de troca de experiências, seja mesmo de tecnologias que possa melhor atender essa demanda da história do negro, da história da África, desses temas transversais da cidadania e da diversidade. Uma contribuição para todos os participantes. Representa a cultura, as origens, a volta das origens, né? Nossa, que inclusive eu faço parte. Negros, povo do santo e indígena. Vamos estar trazendo a história de um povo. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho. Você não faz nada, nem se importa.
Já sei, quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. Voltamos a conversar sobre acidentes com crianças nas escolas, negligência ou fatalidade, com o Dr. Haroldo Lopes e a pedagoga Denise Canal. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar: como as crianças podem ser ajudadas nos casos mais comuns, por exemplo, hiperatividade, epilepsia, engasgamento, queimaduras? Bom, eu vejo da seguinte forma, Rosângela, você mesmo já disse, criança. Se é criança, eu acho que pai, mãe, educador, eles representam aquilo que a criança ainda não tem, que é o bom senso, que é a autocrítica, a percepção dos perigos, né? E vejo assim que é uma obrigação nossa. Então eu vejo muito mais como negligência esses fatos corriqueiros que infelizmente acontecem no Brasil, em que a pessoa chega a ter vamos dizer assim, até ironicamente, diante das câmeras de uma televisão, dizendo que uma criança de 2 anos espancou a outra a ponto de sangrar, de rasgar o lábio, de criar hematomas e até queimaduras, né? Então eu acho que a gente vive um momento até de certa forma, como dizia o João Ubaldo, o problema do Brasil eu acho que é muito mais ético, moral, então eu não consigo entender nós não assumirmos a responsabilidade. A criança vem ao mundo e ela vem como um bicho. Né? Eu, pelo menos, vejo dessa... É um bichinho. Né? Todo mundo fala que é um anjinho. Não, pelo contrário. É um bichinho. Se você não socializar essa criança, ela vai bater no irmão, ela vai machucar o irmão, ela não vai dividir sorvete com o irmão, coisíssima nenhuma. Então, educa-se muito mais pelo exemplo do que pelo aconselhamento. Né? Agora, uma criança, evidentemente, se não tiver a proteção de um pai, de uma mãe, ou então de uma pessoa capacitada para isso, ela morre. Ela simplesmente morre. Ela é dependente dos pais e educadores. Evidentemente que até uma certa faixa. E é muito importante ir aos poucos preparando essa criança para o mundo. Para um mundo que também tem perigos, um mundo violento e um mundo também de muita bondade. Então eu acho que essa é uma responsabilidade nossa. Basta olhar o Estatuto da criança, para que você perceba quais são as responsabilidades de nós adultos. E professora Denise, qual a faixa de idade mais prejudicada, nos bebês ou nas crianças maiores? Não, educação infantil, são os bebês. Então é criança com engasgamento por conta do leite, chegam a óbito, crianças com queimaduras. Olha, eu vou comentar um exemplo que eu fiquei chocada porque eu presenciei. Uma criança de 4 aninhos, insulino dependente, diabética, estava numa determinada escola particular aqui na Zona Sul de São Paulo e a professora teve que se ausentar por motivos de doença. Pois bem, a auxiliar desta professora assumiu a sala e esqueceram de avisá-la que essa criança era insulino dependente. Foram para a cozinha experimental, fizeram um doce de abóbora com coco e açúcar. Nossa. Então, é isso o comprometimento. Crianças pequenininhas, de 0 uns 5 anos. Não, nós colocamos aí que os agravos acontecem mais com crianças de 0 a 5 anos. Então, é engasgamento, afogamento. Crianças de 6, 7 anos, quando chegam a óbito na escola, foram comer um lanchinho. Então, o hot dog, salsicha, dá muito engasgamento. Purê de batata com crianças pequenas, a batata mal amassada, dá engasgamento. E a escola precisa ser treinada, não tem como, os professores precisam. Quando nós fazemos um comparativo entre Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, lá fora eles têm treinamento para primeiros socorros. Esses dias eu fui a uma churrascaria e perguntei para o rapaz, e se eu engasgar, o que você faz? Não sei. E aí eu fui numa outra churrascaria fazer uma pesquisa de campo para um gaúcho e disse, e se eu engasgar, o que você faz? Qual o procedimento? E ele falou o procedimento correto. Todos nós temos este procedimento. Ora, se temos numa churrascaria, por que não dentro de uma sala de aula?
com crianças? Você sabe, Denise, eu inclusive coloquei numa outra emissora de televisão, num debate que estávamos fazendo, que na minha opinião, nós temos que encarar uma realidade. Nós ainda temos um número de pessoas desinformadas no país, nós temos um número de pessoas até mesmo com uma deficiência intelectual no país, até mesmo por subnutrição de base, aquela coisa de infância mesmo. Então eu acho que, por exemplo, certas medidas poderiam ser tomadas. A exemplo do registro de nascimento. Por que você não colocar toda criança registrada, coloca ali no verso, na capinha do registro, todas as observações necessárias que uma mãe deveria ter nos primeiros anos de vida, os cuidados, entendeu? Como se fosse uma cartilha agregada ao registro de nascimento. Eu sou a favor daquelas coisas antigas, quando ia se casar antigamente, tinha um curso de noivos, eu não sei mais. Eu assisti um curso de batismo, eu achei tão importante as coisas que o padre estava falando, e estava pensando, puxa, por que a gente também não introduz isso, né? Você vai ser pai, você vai ser mãe, você sabe o que é ser pai, sabe o que é ser mãe, né? O que representa um casamento, e quando vêm os filhos? Então eu acho que nós temos uma deficiência de informação enorme nesse sentido. E ainda mais com a ausência da mulher, né, em busca da carreira, ela está mais ausente dentro de casa. Com certeza. Isso agravou um pouco mais a situação. Acho que você tocou num aspecto, hoje em dia, a mulher também completa a renda familiar. Então, há necessidade de que tenhamos, né? Aliás, nós temos uma deficiência de creches enorme, né? E também temos um salário que ele não atrai as pessoas para trabalharem, né? E volto a repetir, eu acho que é aí que temos um problema sério, porque muitas pessoas vão para fazer um bico e não estão preparadas. Né? E acho sim que essa não é só uma responsabilidade do pedagogo, uma responsabilidade, inclusive das nossas autoridades, né? Como vindo para cá, tinha uma placa ali, pontuação na carteira, perdeu sua carteira e está lá um celular. Ou seja, meu Deus do céu, aqui no país resolve-se as coisas de forma mágica, né? Olha, faça um curso de enfermagem, 3 meses você sai com certificado. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa pode estar preparada, a exemplo do que vocês viram recentemente de uma auxiliar de enfermagem que, em vez de colocar uma medicação adequada, foi glicerina, né? E matou uma criança. Então, o que nós temos, inclusive, é uma falta de fiscalização, né, dos órgãos competentes. Você está habilitado para realmente tratar de uma criança? Qual a sua formação? Esse curso é reconhecido? Né? Existem quantas e quantas faculdades, cursos e mais cursos que você não tem o registro, que o MEC não tem conhecimento. Então, eu acho que, digamos assim, o que está acontecendo hoje com o tema que nós estamos abordando não é acidente aéreo, mas ele lembra um acidente aéreo, uma sucessão de erros. E, doutor Haroldo, que cuidados os pais devem tomar na escolha de uma escola ou de uma creche para colocar os seus filhos? Olha, em primeiro lugar, escola, eu acho que você deve saber se aquela escola tem autorização para funcionar, né? E isso não é muito difícil de se fazer, né? Eu acho que você também pode colher informações com outras pessoas, é um direito que nós temos, mas eu também acho que esbarramos num outro problema, entendeu? Eu sou brasileiro como você que está me acompanhando agora, mas muitos pais, para que vocês tenham uma ideia, foi feita uma pesquisa recentemente a respeito do ensino público e a maior parte dos pais estavam satisfeitos com o ensino público, mas não tinham a ideia de que nós temos uma das piores escolas do mundo, como bem colocou a professora Denise. Então mostra que há uma distância ainda da família com a escola. Não é? E eu acho que quando nós tivermos isso tudo um pouco mais agregado, a família, a escola, as nossas autoridades, eu tenho a impressão que a situação tende a melhorar. Não é? E como proteger nossas crianças de tantos perigos? O senhor mencionou aí, até as autoridades, os pais, a escola. Como fazer um apanhado geral disso?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a conscientização, né, do que é ser pai e do que é ser mãe. E ter consciência, e se não tiver consciência, procurar se informar dos perigos que existem, e esses perigos começam dentro de casa em relação às crianças, né? Existe um fato que ele é recorrente, a ingestão acidental de medicamentos, que a criança confunde com balinha, né? Há um outro fato também que é muito comum, a queda de tanques, o tanque de lavar roupa em cima de crianças. Então eu tenho a impressão que, eu volto a repetir, como da mesma forma que nós fazemos um curso para noivos e que existia um curso para noivos, deveria existir alguma forma, vamos dizer assim, se o serviço social do município, né, fosse alguma coisa mais atuante, e se inteirasse das pessoas que vão constituir família e que houvesse uma formação dessas pessoas, uma orientação dessas pessoas, inclusive nós teríamos uma despesa muito menor com problemas médicos, né? Então eu acho que começa dentro de casa o cuidado com o seu filho, dos perigos. Outro dia uma criança morreu porque caiu dentro de uma máquina de lavar roupa. Óbitos em excesso, Haroldo, vaso sanitário. Criança pequenininha entra no banheiro, tranca e vira a cabecinha no vaso sanitário. Baldes, poucos centímetros, levam a óbito. É verdade. Ou seja, a criança saudável não fica quieta. Não fica, nem se espera que ela fique doente quieta, fica sua quietinha. Filha, pois então eu acho que quem tem que estar atento, lógico que somos nós adultos, né? E não é à toa que em produtos químicos